Boa noite. Desculpa. Boa noite. Estamos começando a nossa primeira reunião pública de 2022. Desejando e dando as boas-vindas a todos e desejando que Jesus nos abençoe nesse novo ano, nesse novo ciclo. Continue nos abençoando, não é? Bom, e aqui nós estudamos juntos o Evangelho que Jesus nos trouxe, narrado por João no Novo Testamento, à luz da doutrina espírita. Vamos hoje começar. Eu abri agora aqui ao acaso, mas pergunto, não foi essa a mensagem da semana passada? Tem de fé em Deus? Quem estava aqui semana passada? Não foi tem de fé em Deus? Eu acho que foi essa mensagem que nós lemos semana passada. Mas, como foi aqui, se é de novo, vamos lá, de novo, porque precisamos mesmo trabalhar a fé. Está aí um novo ciclo, não é? De testemunhos. Qual é o número, Cris? 162, Renatinha. Obrigada. Nada. Bom, então, a nossa mensagem é aqui do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, mensagem 162, tem de fé em Deus. Versículo destacado por Emmanuel está na narração de Marcos do Evangelho, capítulo 11, versículo 12, e diz assim: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Então, são palavras de Jesus que Emmanuel vai comentar. Tende fé em Deus. Comenta-nos então, Emmanuel. Basta às vezes, ou seja, muitas vezes, as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamovíveis. Então, muitas vezes consideramos dificuldades que surgem na nossa vida como dificuldades intransponíveis. Começamos por reconhecer-lhes o peso inquietante e estimáveis companheiros acabam por destacar-nos a importância delas, como a dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Tudo aparentemente é obstáculo intransponível, mas Deus intervém e uma porta aparece. Com certeza foi essa página sim. Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados numa questão construtiva é julgado insolúvel. Passamos a inquietar-nos, e não raro, especialistas no assunto comparecem junto de nós, apontando-nos a impraticabilidade da solução. As obscuridades crescem por sombras indevassáveis, mas Deus interfere e desponta uma luz. Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de súbito, fornece a impressão de doente irrecuperável. Afligimos-nos ao vê-la assim em desequilíbrio e quase sempre observadores amigos comentam a inexequibilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio. Avumula-se a prova que lembra angústia inarredável. Mas Deus determina e surge um remédio. Ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família, realizações. Salientam-se fases de trabalho em que a luta é suposta invencível, com absoluto desânimo daqueles que te rodeiam, mas Deus providencia e segues tranquilo à frente. Por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha confiante. Ouçamos todos nós a indicação de Jesus.
tende fé em Deus. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos em Teu nome, no início de mais um novo ciclo no nosso calendário. Abençoa-nos, Senhor, nesses 12 meses que temos à frente, para que os desafios que se nos apresentem encontrem-nos fortalecidos na fé que Tu nos inspiras, Senhor. Que as Tuas bênçãos estejam conosco e entre todos nós, amparando principalmente os nossos irmãos de humanidade, aonde quer que se encontrem, que estejam em sofrimento. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus. Vejamos então que no dia 19 de dezembro, que foi o nosso último encontro, nós estamos vendo, já que não acabou essa parte, não é? O subtítulo que é O Pão da Vida, Ensino na Sinagoga de Cafarnaum. Então vejamos que neste momento, Jesus fala sobre ele, sobre a sua presença, sobre o que significa a sua ação, a sua presença, a sua urgência, não a dele, a nossa, de entendermos o significado da sua presença entre nós. E é claro que, como ele fala em termos puramente, absolutamente espirituais, num público extremamente materializado, e até hoje, não é? Não são todas as pessoas que conseguem entender questões espirituais, porque isso exige o quê? Um certo entendimento, para podermos ouvir e elaborar, à medida em que ouvimos, o que está sendo dito. Jesus sabia que não seria compreendido, até porque a sua mensagem é atemporal. Ela não é para aquele momento, nem para o momento seguinte, nem para 2 ou 3 séculos além. Ela é uma mensagem para todos os tempos, para todos os séculos, porque é uma revelação das leis de Deus. Sendo assim, ele vai falando dele, de quem o enviou. Nós hoje estamos bem no meio desse discurso e nós paramos aqui. Seríamos para nós começarmos aqui no versículo 41. Mas como no versículo 41 vai dizer simplesmente que os judeus estavam murmurando, para nós entendermos melhor, vamos voltar a um versículo, ok? Que é uma fala de Jesus que dá continuidade à mesma linha de pensamento. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que contempla o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vejamos que é uma fala extremamente espiritual, né? Então, murmuraram os judeus a respeito dele, porque dissera Jesus, eu sou o pão que desce do céu. Então diziam, este não é Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como diz agora que desceu do céu? Então, vamos entender daqui que Jesus estava falando em termos espirituais e eles estavam trazendo como se fosse mesmo, não é? Descer do céu físico. Mas eles conheciam os pais, sabiam que era o pai, que era a mãe. Como é que ele podia ter descido do céu se nós conhecemos os pais dele? No versículo 43, Jesus então responde a eles, porque eles estavam murmurando. Nós podemos não entender essas conversas murmuradas, mas Jesus não ouve com esses ouvidos da carne, não é? Ele perscruta
os pensamentos. Então ele responde: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, vamos combinar. Vamos voltar ao versículo 40. Conteúdo do versículo 40. Esta é a vontade de meu Pai. E claro que eles estavam sabendo que ele estava falando de Deus e não de José aqui, não é? Que todo aquele que contempla o Filho, ele, e crê nele, ou seja, Jesus, falando dele, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa fala já é difícil, não é? Para aquelas pessoas. Aí a gente vai imaginar que ele vai explicar e vai simplificar. Não, ele vai... ele continua, ele sobe um tom. Estava difícil de entender, pois agora não vai ficar mais fácil. Em resposta, que resposta? Como resposta esclarece, né? Mas ele responde. Ele responde de uma forma clara, sim, num outro nível. Ele responde de uma forma clara em chinês, só que ninguém fala chinês ali, né? Não murmureis entre vós. Aí ele explica. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Então, vejamos aqui nós. Primeiro, ele disse que o Pai o enviou e que é importante, quem o seguisse teria vida eterna. Depois ele diz que ninguém pode ir a ele se o Pai que o enviou não o atrair. E aí nós vamos ver que as coisas seguem como se fosse um circuito. Deus nos atrai a Jesus, que nos leva a Deus. Não é interessante isso? Porque nós temos o sentimento, está lá no livro dos Espíritos, né? Nós temos o sentimento inato de Deus. Nós temos esse sentimento inato. Então, quando nós nos atraímos por Jesus e pelo que ele nos traz, é exatamente o quê? É o nosso sentimento inato da paternidade divina. Então, isso nos atrai. Interessante, né? Gente, eu nunca tinha pensado nisso. Isso é fantástico. Não é? Porque nós somos centelhas divinas. Então, nós somos como centelhas. Vamos imaginar aquelas limalhas de ferro. Não é? Se nós aproximarmos um ímã das limalhas, elas vão o quê? Vão ser atraídas, não é? Então, nós estamos sempre sendo atraídos para o Criador como suas criaturas. Só que isso, vamos dizer assim, como é um processo de não só intelectual, como isso também envolve um discernimento moral, não é? Isso leva tempo, porque isso tem que ser vivido. Não é? Então, essa atração é o primeiro passo de um processo complexo, que é essa instauração do reino de Deus em nós. Então, Jesus se apresenta como aquele que vai ajudar a nossa peregrinação nesse processo de iluminação interior. Fazei brilhar a vossa luz. Nessa medida, nós nos aproximamos de Deus. Só que o que nos leva a essa jornada, o que nos leva e aproxima Jesus é exatamente o quê? Esse sentimento inato de Deus que nos faz buscá-lo e não sabemos como. Mas quando vemos, estamos ali no caminho e na jornada espiritual. E aí ele disse: não murmureis, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E aí ele completa: e eu o ressuscitarei no último dia. Bom, aqui ele fala no termo último e diz, e esse "e" quer dizer que o processo dessa ressuscitação só se dará
quando houver essa atração, ou seja, quando houver esse encaminhamento, esse nosso envolvimento no processo pela nossa própria vontade. Então, eu sinto essa atração, mas eu escolho ir lá e me dedicar a esse processo. E ele diz que no último dia, eu o ressuscitarei. O que é ressuscitar? É o quê? Voltar à vida, não é isso? Vida, nós vimos aqui, que é um paralelo que Jesus faz com o quê? Com verdade. Né? Eu o ressuscitarei, eu trarei a vida, ou seja, a verdade que liberta. Eu os libertarei através dessa verdade, que não vai ser só conhecida pelo nosso intelecto. Precisa também ser vivida. Então, é o progresso intelectual e que depois é seguido do progresso moral. E aí, versículo 45. Eu estou falando versículo por versículo porque Jesus falou assim, dessa vez eu vou falar e vou caprichar no nó. Vocês sabem aquele nó de marinheiro? Então, vamos devagar, porque senão vira um bolo cheio de nó e a gente não sai daqui. Então, vamos devagar. Muita hora nessa calma. Versículo 45. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Então, quando ele fala isso, ele está falando do que está dito no Velho Testamento, ok? Aí agora é Jesus de novo. Todo aquele que ouve do Pai e aprende, vem a mim. Então, tem que haver algum comprometimento nosso no processo. Senão, nós não vamos a Jesus. Porque ir a Jesus não é ler o versículo ou simplesmente acharmos interessante passagens e parábolas. Ir a Jesus é estarmos comprometidos com o nosso próprio processo, onde ele vai ser o quê? Um agente facilitador. Todo aquele que ouve o Pai e aprende, ou seja, não só o sentimento inato, como não vamos esquecer que o que Jesus nos traz são as leis de Deus. Né? Todo aquele que ouve do Pai e aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, porque ele diz aqui antes o quê? Todo aquele que ouve do Pai e aprende, mas ninguém ouve Deus, ouve diretamente? Podemos ouvir lá no Antigo Testamento, ouvir lá no Antigo não, tomar conhecimento no Antigo Testamento através dos profetas, Deus, entre aspas, falava, não é? Espíritos superiores que se identificavam como Deus, porque era muito difícil explicar. Então, leva desse jeito que vocês assim vão muito bem, não é? Mas ele vai dizer aqui que embora ele diga que todo aquele que ouve o Pai e aprende vem a mim, ninguém vê o Pai, ninguém vê Deus, ninguém ouve Deus. É o que ele diz. Não que alguém tenha visto o Pai, senão o que está junto de Deus. Quem é? Ele. E é interessante como vamos andar assim, ó. Vamos andar assim e ó, tchum, Jesus de novo. Ele traz a ele mesmo sempre para o centro. Muitas vezes Jesus diz assim, mas não diga o que aconteceu quando ele curava, né? Vai e não diga, vai e não diga, vai e não diga. Dessa vez, ele disse, foi ele que disse, não foi ninguém a quem ele curou. Ele estava falando dele. E ele se coloca exatamente no centro. E porque nós temos dificuldade, porque nós, às vezes, tendemos a fugir do assunto e diluir a questão, minimizando certos pontos. Mas também não é tanto assim. Isso é muito nosso, não é? Quando nós temos resistência a alguma coisa, a gente pode dizer, mas peraí, também não é tanto assim. O que ele faz? Olha quantos versículos ele passa falando e voltando a ele. Falando, voltando a ele. Falando, voltando a ele. Por diferentes aspectos.
Por diferentes circunstâncias, ele se coloca no centro de novo, e de novo, e de novo. Não vamos fugir disto. É isso mesmo que eu estou falando. Se já é complexo agora, imagina aquelas pessoas ouvindo isso há 3.000 anos, com aquela cara de... Imagino, né? Fico aqui. Que eu não estava lá, se eu estava, não lembro, né? Bom, eu estava do lado de lá, eu estava do lado dos judeus, com toda certeza, não estava do lado dos discípulos. Muito bem. Todo aquele que ouve do Pai e aprende vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão o que está junto de Deus. Este viu o Pai. De novo ele. Aí vamos para o 47. Amém, amém vos digo. Em verdade vos digo. Quem crê tem vida eterna. E aí não é um crer de crença, é um crer de fé. Certo? Então é um crer de fé. Quem tem fé tem vida eterna. Porque quem tem fé, o que vai acontecer? Vai cumprir as leis de Deus, não vai? Não tem dúvida. Vou fazer isso ou isso? O que está de acordo com a lei de Deus? É isso, então é isso que eu vou fazer. Mas você não acha que o que aconteceu é imperdoável? Eu não acho nada. O que diz a lei? Estamos falando do pessoal top. Esse é o pessoal top. Né? Porque a gente continua achando um montão de coisa. E é aí que nós nos atrapalhamos na hora das escolhas. Por quê? Porque a gente acha. Quando a gente acha, a gente discute com a lei, não discute? Ah, esse realmente, Jesus falou para perdoar. Mas isso, pronto, já estou eu achando. Mas o que fulano fez, estou eu achando de novo. Então, o que a gente acha diante da escolha, isso eu estou falando para mim, a princípio, aquela história. O que a gente acha, cá entre nós que somos um grupo pequeno, é que nós, depois a gente bota na internet, todo mundo assiste, né? O que a gente acha, não importa, não importa. Está de acordo com a lei? Que bom. Não está de acordo com a lei? Sigamos a lei. Ai, mas eu vou me violentar. Resolve na terapia. Ou na reflexão, ou nas aulas de yoga, onde quiser. Passeando, entrando em contato com a natureza. Mas nós alimentamos muitos conflitos porque nós discutimos com a lei. Porque o nosso orgulho está ferido. Porque as nossas vontades não estão sendo satisfeitas por Deus. Porque não era assim que a gente queria que as coisas acontecessem. E toda vez que a gente faz isso, a gente está discutindo. Mas eu queria saber. Aí, a gente poderia que Deus vai falar, mas vai falar mesmo o anjo da guarda aqui, nosso ouvido, assim, mas não vai. Você queria saber? Não vai. Agora você não vai saber. Se a gente emburrar, trocar de mal com o anjo da guarda e dizer não quero brincar mais, quem está perdendo? Porque quando ele diz assim, você quer saber, mas não vai, não quer dizer que não vai saber nunca. Não vai saber agora. Aí entra o quê? Trabalhar a ansiedade. Mas quando é que vai ser isso? A gente quer saber quando. De novo. A resposta do anjo da guarda seria a mesma. Não importa. Jesus dizia, faze isso e viverás. Viveremos em paz, ou mais em paz, ou menos em conflito, ou menos no inferno interior. Porque se dá, dá. Se não dá, não deu. Quando der, deu. É muito fácil falar, né? Mas vem aqui para o meu lugar. Nós sabemos o lugar em que cada um de nós já esteve e já viveu?
Não sabemos. A gente pode achar que a situação que me traz muita dor agora pode não ter sido vivida pelo meu vizinho, porque eu conheço a vida do meu vizinho, ele nunca viveu isso. Mas ele pode ter vivido outras coisas muito dolorosas também que eu não vivi. Então, ele não sabe da minha dor, eu não sei da dor dele, e como é que a gente pode classificar essa questão de dor? É muito íntimo, não é? É muito pessoal. E, de novo, toda vez que pensamos dessa forma, nós vamos facilitar ou complicar? Vamos complicar. Vai complicar para o nosso lado. Porque vamos ficar confusos, vamos ficar em conflito, vamos ficar desassossegados, vamos ficar ansiosos, insatisfeitos. E todos esses estados de alma, qual é, vamos dizer assim, a qualidade vibratória desses estados de alma? É alta? Não. É uma qualidade vibratória baixa. São sentimentos e pensamentos, e como pensamentos, né? Esses pensamentos vão em ondas. Vamos lembrar de novo a história das ondas mentais, não é? Então, essas ondas baixa vibração são ondas o quê? Longas e lentas. A gente já vê que a coisa é baixa, né? Vibração baixa. Ondas longas e lentas. Quando nos mantemos fortalecidos na fé, no bom ânimo, as ondas começam a ficar o quê? Altas e rápidas. Isso muda tudo. Para a gente ter uma ideia assim visual do nosso pensamento. Então, quando nós chega alguém perto de mim, encarnado ou desencarnado, nós vamos imaginar, né, desencarnado, com ondas altas e rápidas, e nos encontra com ondas lentas e longas, ele vai ter facilidade de se fazer ouvir? Não, porque nós estamos na rádio Transamérica, eles estão na Antena 1, ou estão na Rádio Globo, né, AM, FM. Quer dizer, nós estamos em faixas vibratórias diferentes, né? AM e FM. Às vezes, a gente tem que se valer de alguém que esteja com ondas, né? Alguém próximo daquele encarnado, sugerem uma lembrança. Lembra de fulano? Liga para... Aí ligamos, encontramos por acaso no mercado, porque hoje vai comprar banana agora. Olha, banana, você quer comer banana? Vai na banana, tá lá, hortifruti. A gente vai, pá, encontra com a criatura. E aí vai, né? Porque a criatura está, o amigo, a amiga está com vibração melhor, aí passa aquelas ideias que vêm, então, por um outro encarnado, por aquela boca, como diria Humberto de Campos, muitas vezes nas histórias, ele fala, né, daquela boca iluminada, daquele coração que pode ser esse veículo das ideias de um bom espírito. Voltemos cá a Jesus. Estamos no 47? Quem crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Versículo 48. Uma afirmação. Esse é o versículo 48. Eu sou o pão da vida. Ele fala num sentido figurado, mas as pessoas daquela época entendem muito pouco, quase nada talvez, sobre sentido figurado. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Veja só, ele está falando de algo físico e trazendo aquilo físico que aconteceu realmente. Eles atravessaram o deserto por 40 anos, quando saíram do Egito, comer. Deus mandou o maná para eles não morrerem de fome no deserto. Lembrando que o deserto era desse tamanho e que eles podiam atravessar rapidamente, e levaram 40 anos para atravessar o mar. Porque ficaram andando em círculos e círculos
e circo, e circo. Por quê? Porque aquela geração não podia entrar na Terra Prometida. A geração que tinha sido o quê? Contaminada excessivamente durante séculos de escravidão no Egito com a cultura egípcia. Então, teve que haver aquele tempo de purificação, e ali, durante aquele tempo, Deus proveu que o deserto fornecesse a ele esses manás que os alimentaram. Ele vai dizer, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Então, ele vai falar, morreram, porque comeram maná e morreram. Maná é físico. Os corpos físicos chegaram uma hora, morreram. Então, ele está falando de um alimento material e que leva a uma morte que vai chegar, uma morte física. E aí ele vai e pega isto e leva para um sentido espiritual. Este é o pão que desce do céu, a fim de que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Fácil de ouvir isso? Peraí. Ele é o pão, quem comer do pão, então a gente tem que comer ele, porque ele é o pão, mas peraí, ele não é de carne e osso. Vamos concordar, até ele sabia que ia dar um nó na cabeça daquele pessoal. Mas ele não está falando uma mensagem temporal. Porque ele sabe que quando nós não entendemos, simplesmente não pegamos para nós. Não, isso não me interessa. Isso aí está complicado, isso aí é coisa de maluco. Não vou nem prestar atenção nisso. É como aquela parede, né, lisa. Você joga, escorre, não agarra. Eu sou o pão vivo. É a mesma linha de exemplo que ele dá para uma mulher no poço de Jacó, lembram? Que a água que eu te der, você nunca mais voltará. Quem beber desta água nunca mais voltará a ter sede. Mas qual é a água e qual é o pão? É a vida. Pão não é vida? Água não é vida? O que ele traz? Vida, verdade. Sempre a vida tendo a luz também, é vida, verdade e luz. Vida, verdade e luz. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E quando ele fala minha carne, agora ele está falando de carne mesmo, porque ele se dando em sacrifício, sendo crucificado. Então, o pão que eu darei pela vida do mundo. Porque Jesus veio trazer uma mensagem atemporal para todos nós deste mundo, não só para o pessoal de Jerusalém, nem o pessoal da Judéia, Galiléia, não. Ele veio trazer para o mundo todo. Por quê? Porque é atemporal. Hoje nós estamos em partes do mundo falando da mensagem de Jesus que trouxe no Oriente Médio, há 2000 anos atrás. Versículo 52. Por favor, eu vou pedir a vocês que, se tiverem dúvida, alguma anotem, tá? 52. Então os judeus, vamos lembrar, Jesus está falando no templo. Onde está o templo? Não, peraí. Entretanto, os barcos vieram de Tiberíades, próximo do lugar que havia comido o pão. Estou voltando aqui para a sinagoga. Ele está na sinagoga de Cafarnaum. Ok. Ele está na sinagoga. O templo fica só em templo, quando se fala em templo, é Jerusalém. Sinagoga, várias cidades tinham. Então, ele está lá, na sinagoga de Cafarnaum. E embora, tá lá, os judeus estão tanto na Judéia, daí, né, temos judeus, por quê? Porque está lá o pessoal da tribo de Judá. Vimos isso, não é? Mas também temos judeus lá na Galileia. Bom, voltando, até porque o próprio Jesus, que nasceu na Galileia, também é da tribo de Judá, descendente de Davi, certo?
Então, vamos lá. 58, era isso que a gente estava? Não? 48, comeram do maná, pão, desceu, eu sou Deus vivo. Ih, gente, então os judeus... é aqui, 52. Então os judeus disputavam uns com os outros, dizendo: como ele pode nos dar a sua carne para comer? Assim disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Facilitou para eles? Não, que além de comer a carne, tem que beber o sangue. Entendeu? Essa é uma coisa, a outra também. Não tendes vida em vós mesmos. Ele está falando da mensagem. É a mensagem que se confunde com o mensageiro, porque quando falamos de Jesus, estamos falando do Evangelho. Porque é uma mensagem que se confunde com o mensageiro, diferente de Moisés e os 10 testamentos. Porque em Moisés e os 10 testamentos, Moisés e os 10 mandamentos, Moisés foi apenas aquele que carregou as tábuas. Ele não vivia nele aquelas verdades. Então, nós não confundimos os 10 mandamentos com Moisés. Sabemos que Moisés recebeu lá de Deus a sarça ardente, as tábuas, certo? Mas Jesus não. Jesus traz o que está nele. Ele é a própria tábua, onde estão escritas as leis. Por isso, nós sempre fazemos essa junção da mensagem e do mensageiro. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Para beber a carne e beber o sangue, tem que ser o quê? Viver o Evangelho. Se a gente tivesse lá, né? Gente, olha só, tá Jesus falando e a gente traduzindo com a doutrina espírita. Íamos ficar, sabe como quem? Como Paulo, lá em Atenas, se lembram? Vocês lembram? Vocês estavam lá, né? Você lembra aquele dia que Paulo chegou em Atenas? E foi pregar na praça de Atenas? E ficou sozinho? Não ficou ninguém para escutar o que Paulo dizia? Então não adianta você jogar uma luz para quem não está preparado para ver a luz. Por isso é que Jesus também não fazia esforço nenhum, porque ele sabia que não ia ser entendido, que no final ia ser crucificado, ok. Mas ele sabia que aquela mensagem ia perdurar os milênios. Depois, no 55, pois a minha carne é comida verdadeira e o meu sangue é bebida verdadeira. Quem come a minha carne, porque quando ele fala, então, verdadeira, fica parecendo o quê? Que é carne, carne mesmo, e que é sangue, sangue mesmo. Quem tem um pensamento materializado não vai espiritualizar a mensagem. E aí, no 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ou seja, quem vive... Lembrando Paulo, vamos voltar a Paulo, né? Já não sei se sou eu que vivo ou se é o Cristo que vive em mim. Permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo através do Pai. Lembra que nós falamos aquele circuito, né? Também quem come a mim viverá, este também através de mim. Então, de novo, Jesus usando a sua figura e nós sabendo que é a mensagem espiritual do Evangelho. No 58, este é o pão que desceu do céu, não como aquele que os pais do povo hebreu, né? Os anciãos, o pessoal que atravessou o deserto. Este é o pão que desceu do céu, não como aquele que os pais comeram e morreram, né? O maná. Quem come este pão viverá para sempre. Disse essas coisas enquanto ensinava
na sinagoga de Cafarnaum. E aí pensamos, acabou? Não acabou. Por quê? Porque agora que vai ser revelado o peso não entendido dessas palavras. Vamos lá, que é exatamente, olha só, interessante. O título desse livro, né? Palavras de vida eterna. Então, vejamos lá, estamos no versículo 60 do capítulo 6, que o subtítulo é exatamente Palavras de Vida Eterna. Então, muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, ouvindo o quê? Que tem que comer a carne dele, beber o sangue dele, senão não tem vida eterna. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, dura é esta palavra, quem pode ouvi-la? Não é ouvir com os ouvidos, não é? É entendê-la. É difícil de entender essa palavra. Quem consegue entender isso? Então, Jesus, isso no 61 agora, Jesus, porém, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza? Atenção para a fala do Senhor. Isto vos escandaliza? Ou seja, vocês estão estranhando isso aí? Se então virdes o Filho do Homem subindo para onde estava anteriormente. Gente, que frase incrível! Ele está falando algo que está sendo de difícil entendimento, e são discípulos, não é o povo. Ele não está falando isto para o povo. Porque se o povo dissesse que era difícil entender aquelas palavras, como é que eles podiam entender aquilo? Nós poderíamos dizer, o povo está ouvindo aquilo ali e está dizendo, isso é absurdo. Mas os discípulos, não tanto quanto os apóstolos, mas os discípulos, os que seguiam Jesus, viam e ouviam muitas coisas. E estavam com Jesus já há bastante tempo. E, no entanto, depois de ver e ouvir tanto, ainda duvidavam. Então, tudo que eu ouvi, porque ouvir palavras o vento leva, né? Podemos até dizer isso, né? Mas eles viram coisas incríveis. E era até importante que esses, vamos dizer assim, esses fatos, essas curas, essas maravilhas que Jesus produzia, fossem feitas para que as pessoas percebessem materialmente a grandeza daquele Espírito. Mas estes discípulos disseram, não, isso aí... E é interessante, ninguém perguntou, como há também em parábolas que eles perguntam, Senhor, o que quer dizer isto? Senhor, por que não pudemos curar? Vimos alguém perguntar aqui o que isso queria dizer? Não. Jesus falou, repetiu a mesma coisa, e entrou na carne, entrou no sangue, comer a carne, beber o sangue, e ninguém perguntou nada. Simplesmente rejeitaram tudo que ouviram. Mas não rejeitaram de alguém que não era conhecido. Rejeitaram de alguém que eles chamavam de mestre. Os discípulos chamavam Jesus de mestre. Então, ele diz a esses, diz assim, mas espera aí, isso vos escandaliza? Quer dizer, isso está difícil de entender? Isso, vocês acham um absurdo isso? E aí ele completa dizendo, ele não diz, mas ele diz, se então virdes o Filho do Homem subindo para onde estava anteriormente, aí mesmo é que vai dar um bug. Aí mesmo é que vai dar curto-circuito geral. Porque quem não crê, quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito,
Ele está falando algo, não vou falar mais porque vou deixar Pedro falar. Sou tão generosa, né? Vou deixar Simão Pedro falar. Tá, vamos antes de Pedro, né? Ele está falando para os discípulos. O Espírito é o que vivifica, a carne não auxilia em nada. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. O que ele está dizendo? Ele não está falando de carne. A carne não é nada, não interessa. Não estou falando de carne aqui. Estou falando de espírito, estou falando de vida. Vivifica. São espírito e são vida. Então, são palavras que trazem a verdade, que trazem a luz. O espírito é o que vivifica, a carne não auxilia em nada. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Contudo, há entre vós alguns que não creem. Aí, veja bem, essas palavras aqui. Contudo, há entre vós alguns que não creem. Aí deveria ter um ponto. Essas são palavras de Jesus, certo? Contudo, há entre vós alguns que não creem. O que vem agora são palavras de João, certo? João diz: pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não creem e quem o entregaria à prisão. Jesus disse isso? Tá? Esse é o entendimento de João. O que Jesus disse é: contudo, há entre vós alguns que não creem. Já tem um ponto aqui. O resto é o que João acha. João já botou a crença envolvida na traição de Judas. E dizia: por causa disso, vos tenho dito que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. De novo, aquilo que nós vimos antes. Tá? É Deus que está em nós, que faz com que nos aproximemos de Jesus. Para nos libertarmos das nossas sombras. Para podermos, então, porque é isso que nós buscamos como espíritos. Nos aproximar do Pai. Isso é como uma luz irresistível, da qual não podemos lutar contra. Podemos evitar e passar até milênios evitando. Mas é uma atração tão forte que uma hora nós simplesmente cedemos e vamos. Claro, Deus sabe disso. Né? Ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Aí vamos ao 66. Por isso, muito bem. Aí terminou toda a fala de Jesus. Já vimos aqui que essa última frase, essa última frase é de Jesus, mas a penúltima é só o início e depois foi o que João ali achava, né? Então, no 66, por isso, muitos dos seus discípulos, é João falando, ok? Por isso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, por que naquela hora eu falei sobre... isso são palavras de João. Porque quando ele fala, contudo, há entre vós alguns que não creem, e depois João diz que muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele, ora, Judas continuou andando com Jesus depois disso? O que vocês acham? Sim ou não, gente? Sim, Judas continuou. Judas só se afastou na última ceia, quando ele falou, vá e faz o que tem que fazer. Judas continuou.
Então, como é que ele vai estar ali falando sobre Judas? Não é? Judas acreditava em Jesus, mas era uma pessoa equivocada, como nós também acreditamos em Jesus e temos os nossos equívocos. E ele teve o dele. Então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, isto são os discípulos, não são os apóstolos, ok? Então, atenção, disse Jesus aos 12. Ele estava falando, todo mundo, né? Aí, fechou com os discípulos? Ele volta-se para os 12, para os apóstolos, e pergunta a eles: porventura vós também quereis partir? Porventura vós também quereis partir? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna. Então, voltando lá, ao que dissemos antes. O que nós achamos importa? Não. Nós sabemos onde está a verdade. Então, nós seguimos com a verdade. Concordando ou não concordando, entendendo ou não entendendo, se eu reconheço que é a verdade, eu vou seguir. E é isso que Simão Pedro fala. Para quem iremos, Senhor? Tens palavras de vida eterna. Então, Simão Pedro reconhece, Senhor, és a luz. Entendendo ou não entendendo essa luz, é a luz que nós seguimos. Isso é bastante interessante, não é? Entendendo ou não entendendo o que está acontecendo na nossa vida, tem outro lugar para a gente ir? Tem outro caminho para seguir? Porque se nós nos afastarmos da luz, nós vamos cair em duas situações terríveis, que é ou na revolta ou no desespero. Totalmente contraproducente para a nossa jornada, não é? Então, Senhor, a quem iremos, tens palavras de vida eterna. Agora o 69, a continuação, Pedro falando, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Pedro mandou muito bem, hein? Vamos combinar? Que resposta, hein? É daquelas que Jesus diz, não foste tu que falaste, Pedro, mas o Espírito que está em ti, né? O Espírito de luz, porque mandou muito bem, Pedro. Pedro mandava muito bem. Quando mandava bem. Não mandava bem, também não mandava. Senhor, a quem iremos, tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos, olha a fé, que tu és o Santo de Deus. Não vamos esquecer que quando Jesus partiu, depois de passar do choque, claro, foi um choque para todos, o trabalho que Pedro assume na casa do caminho, não é? Então, no 70 nós temos, Jesus respondeu-lhes, não vos escolhi os 12. Ele não está excluindo Judas, está? Ele conhecia Judas? Sabia das fraquezas do coração de Judas? Mas não fechou a porta, Judas. Não vos escolhi os 12? Aí ele fala. Atenção, porque esta palavra tem um detalhe na sua tradução, ok? Contudo, um de vós é o diabo. A gente tem vontade de assumir como diabo, não faz, para nós espíritas nem faria sentido a gente assumir Judas como um diabo. Mas na tradução existem outras palavras que podem ser colocadas ali. Pode ser o acusador, pode ser aquele que acusa. Né? E foi exatamente isso que Pedro fez. Jesus sabia que Jesus escolheu Judas. Judas tinha também essa tarefa. Tinha também essa tarefa. Não deixa de ser uma tarefa. Porque quando eu escolho alguém para realizar algo que nós sabemos, que eu sei que a pessoa não tem condição de levar até o fim sem cair, e mesmo assim eu escolho, eu acredito que aquela experiência
vai ser importante também para a pessoa, não vai? Nós sabemos da história anterior de Judas? Sabemos? Sabemos depois. Não sabemos? Foi Joana d'Arc e tal. Isso levando em conta que acreditamos que fosse Joana d'Arc. Mas antes de ser Judas, nós conhecemos a história de Judas? Não. E tentar entender, mas então por que ele escolheu Judas? Por que não podia ser um estranho a denunciá-lo? Podia ser? Podia. Ana Vanessa. Podia. Mas se houve essa determinação, porque isso veio do alto, não veio? Os 12 que foram escolhidos, cada um tinha um perfil muito estabelecido. O perfil de Judas era esse. E ele tinha que ser entregue? Jesus tinha que ser entregue aos judeus? E por que nós sabemos que ele tinha que ser entregue? Que estava predito no Velho Testamento. Isso tinha que acontecer. Vamos lembrar lá Mateus, que nós já vimos. Quando ele conta a preocupação, não preocupação no sentido de, estou preocupado, mas vamos dizer assim, a intenção clara de Jesus de trazer as situações preditas no Antigo Testamento para serem vividas por ele. Não, isto aqui está predito, tem que acontecer desta forma. Quando ele pede para que João Batista o batize, e João diz, não, olha só, João, tem que ser assim, porque é assim que está escrito. Não estraga aqui o assunto, João. Vai lá, faz isso e pronto, vamos deixar assim. Tá? Então, não é à toa também, é tão amoroso Jesus, não é tão... É tão demais, que quando ele se afasta, ele fica 3 dias, não é? Está lá também nos anais da espiritualidade, que ele fica 3 dias a cuidar de Judas. Então, é claro que precisava de cuidados, não precisava? Era um dos apóstolos, ele o escolheu. Talvez para essa difícil tarefa, amarga tarefa. Bom, estamos no final. Não vos escolhi os 12, contudo, um de vós é o que me acusará. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois esse, sendo um dos 12, iria entregá-lo. Muito bem. Vamos ficar por aqui, não é? Quantas emoções. Então, vamos começar o capítulo 7 na semana que vem. Semana que vem, dia 9, não é? Dia 9/1/22. Daqui a pouco vai ser 9/12/22. A gente piscar assim, se demorar mais de um segundo piscando, quando abrir é dezembro. Muito bem, vamos fazer a nossa prece. Jesus, querido amigo, irmão amado, companheiro de todas as horas. Obrigado, Senhor, por esses ensinos que alimentam as nossas almas com um alimento que não perece e que segue nos fortalecendo a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas lutas. Abençoa, Senhor, a todos desta humanidade nos 2 planos da vida, Senhor. Ajuda-nos nos problemas que vivemos e até aqueles que não sabemos, mas Tu sabes, Senhor, que ainda viveremos. E obrigado, Senhor Jesus, pelas alegrias e bênçãos de acolhimento, de amor que vivemos
e temos vivido nesta vida e nós não sabemos, mas tu sabes que ainda viveremos. Obrigado por tudo, Jesus. Graças a Deus. Parando aqui.